Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a terapeuta ocupacional Tassiana Bartolazzi. Tassiana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, doutor. Eu sou Tassiana, terapeuta ocupacional. Muito obrigado pelo convite também. Tassiana, eu gostaria de falar com você hoje sobre o papel da terapia ocupacional no contexto do tratamento do autismo. A gente sabe que o autismo tem um tratamento hoje efetivo quando ele é multidisciplinar e interdisciplinar. Qual o papel da terapia ocupacional no tratamento do autismo? Bom, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, né, que tem a formação de 4 anos na faculdade e depois disso os profissionais procuram qual vai ser a área. Uma delas é o autismo. Então, para o autismo, a terapia ocupacional é importante, né, nesse desenvolvimento, né, desenvolvimento no geral, para a parte cognitiva, motora, social e principalmente em relação às habilidades das atividades de vida diária. Né? A criança conseguir essa autonomia e a independência o maior possível dentro do quadro dela do geral. Assim. A terapia ocupacional tem um papel fundamental também nos pais, né? Sim, os pais é o principal, né, no atendimento da criança. Por quê? Porque na sessão a criança fica 1 hora, né, no máximo 2 horas por semana. E no dia a dia quem lida mesmo são os pais, né, com essas crianças. Então, a gente faz as orientações, né, necessárias de acordo com as potencialidades e dificuldades daquela criança e vamos fazendo as orientações junto durante as sessões. Tassiana, que tipo de atividades uma criança com transtorno do espectro autista faz durante uma sessão de terapia ocupacional? Bom, inicialmente a gente faz uma avaliação, né, que tem os protocolos de diagnóstico, além das observações clínicas da sessão. Aí dentro disso a gente tem uma conversa com os pais, né, o que eles têm de potencialidades ali para aquela criança, né, e as dificuldades também. Então, as atividades geralmente são em relação à parte motora, né, os circuitos, o uso dos balanços, a atividade de coordenação motora fina, além do treino mesmo em si, das atividades de vida diária principais. A questão da alimentação, o vestuário e o treino do uso do banheiro. Então, tem crianças que não conseguem ir ao banheiro sozinho, ainda está no processo do desfraude, então a gente faz todo esse treinamento com os pais, com o uso de cartões visuais, com o uso do treino mesmo em si, e dão continuidade desses atendimentos em casa. A terapia ocupacional, então, nessas crianças, melhora as dificuldades que elas têm sensoriais. Nós sabemos que a maioria das crianças autistas, 90% delas, tem disfunção do processamento sensorial. Como que a gente sabe disso? Existem os protocolos, né, de avaliação, igual eu já tinha falado. Um deles é o perfil sensorial e o SPM, que a gente consegue avaliar qual é a dificuldade que aquela criança tem em relação ao sensorial. Seja auditiva, seja motora, seja visual. E então a terapia ocupacional para as crianças autistas fazem diferença nesse protocolo, né? Os protocolos de intervenção mesmo. Em relação às crianças com níveis diferentes de autismo, a terapia ocupacional, ela difere no tratamento para cada uma delas? Sim. Hoje, né, a gente tem vários níveis, né, em relação ao autismo. Então, temos crianças que verbal, temos crianças não verbal, e dentro disso interfere sim no tratamento. Existe, né, vamos dar um exemplo, crianças que usam o comunicador para se comunicar, nos cartões de comunicação. Então, tem crianças, né, que precisam dessa comunicação para nos dizer o que ela está sentindo, se está feliz, se está triste, se quer usar o banheiro. Existem alguns sinais, né, que a gente observa, principalmente do uso do banheiro ali na sessão, os níveis no autismo durante a intervenção da terapia ocupacional. Sabendo que o principal papel da terapia ocupacional nesses casos é a criança conseguir a maior independência possível nessas habilidades de vida diária. Está sendo com que frequência as crianças devem participar dessas sessões de terapia ocupacional? Bom, nas sessões a gente tem, né? Nós temos crianças que fazem outras terapias, né? Então, no mínimo, a frequência seria 1 vez por semana.
Mas dependendo do nível do autismo ou a possibilidade daquela família, a gente tem crianças até que a gente atende 3 vezes por semana. E com quanto tempo a gente já consegue perceber alguma mudança nessa criança? Temos crianças que na primeira semana, no primeiro mês, né, de atendimento, a gente já consegue ver alguma diferença, principalmente em relação à orientação com os pais, né, com os responsáveis. Às vezes, alguma habilidade que ela já teria, que os pais fazia por ela, enfim, e hoje ela consegue fazer sozinha. A terapia ocupacional nas crianças que têm transtorno do espectro autista ajuda na inclusão social em relação à socialização da escola? As nossas sessões são individuais, mas a gente faz, né, as orientações na escola e nos outros ambientes, né, de casa, e isso ajuda sim, né, nesse processo de inclusão, né, dessa criança participar mais das atividades, com as atividades adaptadas, né, durante a educação física, por exemplo, na escola. Então, muda sim essa participação social. Quando começar terapia ocupacional numa criança com transtorno do espectro autista? O mais rápido possível. Quanto mais cedo, melhor o resultado. Quanto mais cedo, melhor resultado. Hoje em dia, né, o diagnóstico do autismo, a gente sabe que está cada vez mais cedo, mas tem alguns sinais, né, de alerta que a gente fala, que os pais percebem, tipo, no primeiro mês de vida, segundo mês de vida, até 6 meses de vida, a gente consegue perceber. Então, qualquer diferença, né, dali do desenvolvimento da criança, dentro desse espectro, eu incluiria uma avaliação, né? Seja com o pediatra primeiro e depois os outros profissionais. Tassiana, por quanto tempo uma criança com transtorno do espectro autista deve ficar em terapia ocupacional? Na terapia ocupacional, a gente não tem uma data, né, limite para o processo de alta. Hoje em dia, né, no meu trabalho, a gente atende até crianças de 17 anos, né, quase na idade adulta. Mas o acompanhamento é importante, acho que para o resto da vida, assim. A gente está chegando no final do nosso podcast, eu já queria te agradecer. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é a terapia ocupacional no tratamento das crianças com transtorno do espectro autista. Bom, eu queria deixar um recado, né, para as pessoas que estão ouvindo. Em relação à terapia ocupacional, ela é uma grande aliada nesse processo, né, de reabilitação de crianças autistas, principalmente, junto com as outras profissões, e ela promove principalmente a relação da autonomia, né, de crianças dentro de cada potencialidade, e dificuldade, né, que vem apresentando. Então, desenvolver os aspectos motores, cognitivos, sociais e da parte da educação também. Tassiana, obrigado mais uma vez. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Tassiana.